Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Resumindo o que acabamos de cantar, minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Essas palavras me levam a pensar sobre Davi. Olha o poema de Davi no Salmo de número 57. Assim diz o rei Davi: em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Até que passe o perigo. Como esta palavra nos ajuda a enfrentar o dia, enfrentar a semana, enfrentar o tempo que nós estamos vivendo. É assim, olhando para a palavra de Deus, que a gente pode viver com mais esperança. Portanto, leia a Bíblia, estude a palavra. É isso que nos ensinam os professores da Escola Bíblica Dominical, a nossa tão querida EBD. Você se lembra das 4 tarefas de cada membro da nossa igreja ou também de você, nosso convidado? Você deve nos ajudar inscrevendo-se no canal do YouTube para que você receba os cultos, as programações de nossa igreja. Você deve também clicar no sininho para que você, antes das programações, receba a mensagem de que o nosso culto, de que a nossa programação vai começar. Mas também você deve dar um like dizendo: olha, estou gostando do programa. E por fim, você deve compartilhar este link deste culto para que outras pessoas, seus amigos, familiares, participem conosco deste momento de celebração ao Senhor. É muito bom estarmos juntos neste culto durante toda a semana, nas nossas atividades semanais, sempre online, sempre online. Não esqueça disso, nós não estamos com as portas do santuário, das dependências da igreja abertas. Estamos sim com os nossos corações abertos. Portanto, acesse o site da igreja, acesse o informativo semanal, veja as programações, acesse essas programações e participe conosco. É muito bom ter vocês nestas atividades. Para nós é uma honra, queremos acolher você, queremos respeitar você nas suas necessidades, levando este culto a você.
Portanto, em nome da nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, tenha um domingo, tenha uma tarde, tenha uma semana abençoada. Não esqueça, leia a Bíblia, estude a palavra. O Senhor tem estado em extremo desgostoso. É parte da mensagem enviada por Deus ao seu povo através do profeta Zacarias, capítulo 1, versos 2 e 3. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Palavras de repreensão, advertência e também de misericórdia da parte de Deus. Os antepassados daquela geração muito se afastaram dos caminhos do Senhor. Por muitas vezes foram avisados, chamados ao arrependimento por meio dos profetas de Deus, mas não deram ouvidos à mensagem anunciada. Tornaram-se indiferentes à voz de Deus, displicentes e desobedientes no cumprimento dos deveres morais e espirituais, reflexo de corações que foram se afastando do Senhor. Afrontaram a santidade de Deus, provocaram a indignação do Senhor, a sua ira santa, de modo que severas medidas corretivas se fizeram necessárias e agora o profeta é enviado a dizer: o Senhor tem estado em extremo desgostoso. Esse é o resultado dos nossos pecados. Graves consequências para a nossa vida, indignação, ira e desgosto ao coração de Deus, que, santo como é, não pode tolerar o pecado. Santo, amoroso e perdoador é o Senhor. Por amor e misericórdia, o bondoso Deus convida o seu povo a voltar à sua presença e aos seus caminhos. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Arrependidos pelos nossos pecados, é o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, este é o momento em que, reunidos em culto ao Teu nome, fazemos confissão dos nossos pecados. Nosso propósito é andar com firmeza nos Teus caminhos, mas por vezes tropeçamos e caímos. Perdoa-nos pelo desgosto que damos ao Teu coração com os nossos erros e considera o nosso desejo de acertar. Concede-nos a graça da determinação por uma vida reta e de obediência à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meu nome é Sônia Lívio, eu atuo na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja pelo Ministério Infantil no Departamento de Primários. Sendo abril o mês em que damos ênfase à Escola Bíblica Dominical, eu trago para a reflexão dos irmãos a advertência feita pelo Senhor que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19, no sentido de observarmos com todo o zelo o ensinamento de sua palavra para a nossa vida e transmiti-lo aos filhos. Sendo assim, é necessário que cada um de nós conheça e valorize a palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia e estude a palavra. Para expressar o que fiz
fizeste pra me salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Como é bom viver milagres. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria, tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Como é bom viver milagres. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria, tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende, que nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria, tudo vem de ti. Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. O apóstolo Tiago escreveu em capítulo 4, versículo 8, estas palavras: Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Vamos nos prender à primeira parte do versículo que diz: Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha o nível. Vamos orar. Eterno, Pai de toda bondade e misericórdia, nós nos curvamos diante de Ti, desejosos de que a Tua voz se faça ouvir no âmago das nossas almas nesta manhã. Fala-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Há uma história de um senhor chinês, isso é uma história antiga, quando a China ainda nem era comunista. Um senhor chinês não crente, ele foi convidado a ir a um culto, ele foi ao culto, e lá
ele ouviu o cântico do hino Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O poeta está dizendo então, meu Deus, mais perto quero estar de ti. E o chinesinho ficou assustado e admirado, porque para a tradição a que ele pertencia, a tradição religiosa, o normal era o seguinte: quanto mais longe dos deuses, melhor para o homem. Quanto mais longe os deuses estiverem da gente, melhor. Será que nós podemos ter realmente intimidade com Deus? E se tivermos, se for possível ter intimidade com Deus, em qual nível? Em qual nível? Ora, lendo a palavra de Deus, especialmente o Antigo Testamento, descobriremos que há vários níveis de intimidade com Deus. Quer ver só? Nível número 1, nível multidão. Multidão. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para encontrar-se com Deus e ficar lá conversando com ele, o Senhor fixou limites que a multidão do povo não poderia ultrapassar. Isso está em Êxodo 19, 12. Tu também, Moisés, marcarás limites para o povo em redor do monte. É como se Moisés isolasse a área, né? Colocasse aquela fita que a polícia e o corpo de bombeiros, a defesa civil colocam num certo lugar, né? Onde há um acidente qualquer. Então, tu marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte nem tocá-lo, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Todo aquele que ultrapassar os limites colocados, definidos, estabelecidos por Deus, será morto. Será morto. Então nós temos aqui, desculpe, uma referência a um primeiro grupo, a grande multidão da congregação de Israel. É o nível multidão. E você sabe que sem as algemas de Faraó, o povo agora é convidado a adorar a Deus. Mas aquele que leu os corações viu que neles não havia muita fome de transcendência. Pepinos e peixes, sim, eles queriam comer. Alho e cebola, sim, Números 11, 5 e 6. Mas o pão que sai da boca de Deus, meus amigos, esse pão parecia não aguçar muito o paladar daquela gente. O grupo da multidão é evidentemente o maior. Claro, é a multidão, é o maior que tem. E por ser o maior, esse grupo impressiona. Impressiona mais. Mas sabe de uma coisa? É também o nível mais superficial que existe. É um nível imediatista, o nível da multidão. O povo quer tudo na hora, não sabe esperar e não quer cumprir a sua parte no pacto. Mais tarde, Moisés, em suas memórias deuteronômicas, dará explicação por que esse comportamento do povo. Por que o povo não subiu ao monte? Deuteronômio 5, 24 a 31. O povo dizendo: morreremos. Se continuarmos a escutar a voz do Senhor nosso Deus, a gente vai morrer. Deus não pode falar com a gente não, porque se Ele falar, a gente morre. Pois quem dentre todos os homens ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continuou vivo? Moisés foi um exemplo. Ele ouviu e não morreu. Então, veja que a premissa é errada. Aí o povo diz para Moisés: vai até lá, tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que Ele te disser. Moisés, você vai ser o nosso intermediário, o porta-voz de Deus para nos falar. Assim,
ouviremos e cumpriremos o que ele falar. Meus amigos, a religião de Israel foi, no mundo antigo, expressão máxima de intimidade entre Deus e os homens. Mas parece que o povo de Israel não queria muita intimidade com Deus. O povo mesmo não queria. E por que não queria? Deuteronômio 5:29 explica. Deus dizendo para Moisés: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Olha o que Deus está dizendo: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem. Esse era o problema do povo de Israel, um coração sem o temor de Deus. E meus amigos, eu tremo quando penso em temor de Deus. É uma das coisas mais sérias de que trata a palavra de Deus. Então, no nível número 1, o nível da multidão. Fixando limites, não pode subir, não pode passar daqui do pé do morro para cima. Segundo nível, o nível liderança. O nível liderança. Se a gente deixar para trás o grupo do povo, o grande grupo da multidão, a gente vai encontrar um grupo menor. Um grupo menor, a nata, digamos assim, a elite eleita do povo de Israel. Isso está em Êxodo 24, 9 a 11. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel subiram. 70 anciãos com Moisés, Arão, Nadab e Abiú subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam, porque Deus estava fazendo um pacto com o povo, o pacto do Sinai chamado. Então Deus mostrou parte da sua glória, parte da sua essência, mostrou para aquela liderança de Israel, os 70 mais Moisés, Arão e 2 filhos de Arão, que eram Nadab e Abiú. Não é apenas, aliás, os líderes de Israel tiveram uma teofania. Teofania, o que é isso? Uma visão especial de Deus. É quando Deus aparece para uma pessoa ou para um grupo de pessoas e a essa pessoa ou a esse grupo ele se revela, ele se comunica, ele diz quem ele é, e isso então se chama tecnicamente de teofania. Mas sabe de uma coisa? Parece que êxtases teofânicos não deixam na alma uma impressão duradoura, porque logo, pouco tempo depois, todos eles, os 70, Arão, os filhos dele, todos eles, com exceção de Moisés, todos eles podiam ser filmados se sacudindo em volta do bezerro de ouro, todos eles. Então, mesmo tendo visões de Deus, revelações especiais, isso nem sempre é garantia de que vai se viver uma vida de obediência a Deus. Não é apenas uma grande decepção, uma liderança que não ora, é mais do que uma decepção, é uma ameaça de tragédia, Nós temos um autor devocional chamado Oswald Chambers, e no livro dele chamado Tudo para Ele, ele diz o seguinte, olha que pérola que ele diz: a oração não nos prepara para maiores obras, a oração é a maior obra. A gente tem essa ideia, né, de que vai ter um evento assim assado, então vamos ter vários dias de oração antes, nos preparando. Ele diz, a oração não nos prepara para maiores obras, ela é a maior obra. Então,
se você é líder do povo de Deus, seja em nível de pastorado, de ministério, de ensino, de música, seja qual for, lembre-se que a sua obra mais importante não é cantar se você é cantor, não é ensinar se você é professor, não é pregar se você é pastor. A sua missão mais importante não é reconciliar cabeças em conflito. A sua principal tarefa que o ministério que Deus deu a você exige, a principal tarefa é orar, orar, orar e orar. Orar. Então esse é o nível liderança. Então tem o nível multidão, todo mundo ali no pé do morro, mas ninguém sobe, no pé do Monte Sinai. Depois temos o nível liderança, 70 mais Moisés e Arão e os 2 filhos de Arão sobem. Agora, em terceiro lugar, nós temos o nível Josué. O nível Josué. Parece que à medida que a montanha vai ficando mais e mais íngreme, menos gente vai subindo. Parece que a própria condição do monte ser íngreme já é uma espécie de purificação, de seleção para saber quem pode subir e quem não pode. Êxodo 24, 13. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. Então, juntamente com Josué, Moisés se levantou e subiu o monte. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Então, neste nível agora, nós temos, vai selecionando, né? A grande multidão, a liderança, agora temos um homem acompanhando Moisés, que é o seu servidor, o seu auxiliar, que se chamava Josué. Neste nível temos Moisés e Josué subindo o Sinai. Josué também revela possuir um coração desejoso de intimidade com Deus. Ele revela isso. Mais tarde, mais adiante, o texto explicará o seguinte, Êxodo 33, 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Eu acho isso belíssimo, uma belíssima descrição da espiritualidade de Moisés, da devoção pessoal de Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Aqui, já saídos do Sinai, eles estão... Moisés vai à tenda da revelação, onde Deus se manifesta a ele, Deus dá as ordens, Deus passa os recados, as advertências ao povo. Então Moisés acabou aquele tempo, foi embora, mas Josué ficou ali. Então tá vendo? Que coisa bonita, o Josué também investindo na vida espiritual. E mais tarde ainda, bem lá na frente, quando Moisés estiver morto, Deus vai colocar Josué como líder do povo de Deus. E, meus amigos, a lição que aprendemos aqui é que para alguém se tornar líder do povo de Deus, precisará antes dar provas de que não se distanciará da tenda, da presença reveladora de Deus. Eu tremo em afirmar o seguinte: não está apto para liderar o povo de Deus quem não quiser ter intimidade com o Deus do povo. De novo, não está apto para liderar o povo de Deus quem não quiser ter intimidade com o Deus do povo. Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, o capítulo 11, estas palavras:
porque tenho ciúme de vós. E esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Paulo está fazendo aqui o papel de Cupido. Ele está arranjando um casamento para a igreja, e esse casamento já está definido. Então ele diz: eu tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Meus amigos, o objetivo do ministério de Paulo era claro: preparar a igreja para ser apresentada como virgem pura ao noivo santo. E eu confesso aqui a você e a vocês todos que eu tenho orado para que este seja o alvo do meu ministério também. Ou seja, que cada crente se habilite a adorar a Deus em espírito e em verdade. Desejo do meu coração é que cada membro desta igreja, cada amigo que nos acompanha nestes cultos online, cada um possa realmente crescer em adoração ao nome do Senhor. Então, nível multidão, nível liderança, nível Josué, terceiro. Agora o último é o nível mais alto, é o nível Moisés. Nível Moisés, é o ideal. Diz a Bíblia, Êxodo 24, 15 e 16, e tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte. Ele subiu o monte, a nuvem veio e cercou o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, no 7º dia, Moisés subiu e ficou lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Então Moisés subiu e ficou 6 dias em silêncio, aguardando a manifestação de Deus. São os dias mais difíceis, quando a gente vai e fica em silêncio, esperando Deus falar. A gente é imediatista, como eu disse, a gente quer que Deus responda logo, que Ele faça logo, que Ele cumpra logo a nossa agenda, que Ele atenda logo a nossa lista. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias esperando Deus chamar. Esse é o nível. Que nível, hein? Que nível. É o nível quando você sobe e você não está preocupado em ficar falando coisas para Deus. Senhor, eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria uma bicicleta, eu queria uma esposa, eu queria um esposo, eu queria um neto. Você não fica pedindo, você fica quieto na presença de Deus. Que coisa maravilhosa ficar quieto na presença de Deus. Este, aliás, foi o nível de Jacó, quando ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Foi o nível do salmista, quando clamou fervorosamente a Deus com estas palavras: minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. O desejo de estar perto de Deus consumia o coração do salmista, e ele estava, então, com um constante anseio de estar em contato com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 20. Esse era o nível em que Paulo vivia, e não só o que Paulo vivia, mas ele também recomendava esse nível aos outros. Por exemplo, a Timóteo, ele diz: por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Despertes o dom de Deus que há em ti. O verbo que Paulo usa aqui para despertar é o verbo anasopurel, que significa acender fogo. Que tu acendas o fogo do dom de Deus na sua vida, meu querido Timóteo. Acender fogo, meus amigos, é um processo diário. Quem vive no interior e precisa ter fogão aceso, todo dia
Aqui também na cidade, né? A gente faz comida todo dia, quem faz, e precisa acender o fogo todo dia. Então, todo dia temos que produzir o fogo de Deus em nossas vidas, se quisermos preservar as nossas vidas. Não será diferente no reino espiritual. A conclusão, eu trago uma frase de Oswald Sanders, que diz: tanto a Bíblia quanto a experiência nos ensinam que somos nós e não Deus. Olha, preste muita atenção para essa nuance. Tanto a Bíblia quanto a experiência nos ensinam que somos nós e não Deus quem determina o grau de intimidade que teremos com Ele. Ou seja, depende do Senhor, depende da senhora, não depende de Deus. Deus quer que a gente esteja junto do coração dele o tempo todo, em comunhão com Ele. Mas você quer? Arão quer? Os anciãos querem? O povo de Deus quer? Então, a distância ou a proximidade é uma decisão pessoal de cada um. Eu vou viver longe de Deus. Ah, infeliz. Eu vou viver perto de Deus. Que maravilha. Eu quero terminar com uma história que eu já contei aqui, contei em 2012, mas vou repetir hoje porque eu acho que naquela época muitos de vocês não ouviram bem a história. Aconteceu no meu primeiro ano de pastorado lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Em 1977, nós tínhamos ali um irmão que se chamava Emílio Leal. E o irmão Emílio Leal era aquele magrelo alto, parecia um varapau, e tinha quase 90 anos, ia fazer 90 anos. Calado, surdo, completamente surdo. Então, por causa dessa dificuldade, da surdez, era quase impossível interagir com ele. À porta eu perguntava, como é que vai? Aí ele se inclinava assim para perto de mim, né? Porque ele era muito alto. Aí ele dizia, estou bem, e acabou, não tinha mais o que falar. Aí, no dia 8 de agosto daquele ano, aliás, no ano seguinte, no 8 de agosto de 78, correu a notícia de que o irmão Emílio tinha passado para a eternidade. E no culto fúnebre eu fiquei pensando, o que eu vou falar desse irmão? Primeiro que eu tinha menos de 2 anos na igreja, então não conhecia muito bem as ovelhas, e depois, por causa da surdez, eu também não conversava muito com ele, então eu ia falar o que sobre ele? Aí eu perguntei para o filho dele, um dos filhos era membro da igreja também, João Leal, aliás, foi batizado depois. João Leal também, grandão, me disse, não, o hino que ele mais gosta, pastor, é o hino 151 do Cantor Cristão. Falei, 151. E o hino 151, fiquei admirado dessa informação, porque o hino 151 não é dos mais cantados nas igrejas. Então diz assim, quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados, as preocupações deste mundo não me poderão mover, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier. Olha, eu não sabia nada desse irmão. Nada, informação nenhuma sobre o seu nível espiritual. Mas quando eu li isso, eu falei, esse era o hino predileto daquele irmão? Não sei se você sabe que o hino, o seu hino, ou cântico, né, o corinho, o hino predileto, fala muito do seu status espiritual. Se você está perto ou se está longe da presença de Deus. Aí, eu continuei lendo o hino, e aí no culto fúnebre nós cantamos este hino, inclusive a 4ª estrofe. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai, olha o conselho que o seu Emílio estava dando para aquele auditório naquele culto. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita
graça e luz. Então foi assim que aquele culto se encerrou, e ali estava explicado o segredo daquela vida vitoriosa. Aparentemente uma vida fechada em si, mas com uma abertura para Deus, com um nível de intimidade com Deus que deixava todos nós no chinelo. Paulo disse que ele, ou outro homem, mas provavelmente é ele mesmo, subiu ao paraíso e ouviu coisas tão lindas, realidades tão profundas que não é permitido ao homem mencionar, segundo aos Coríntios 12:4. Não é permitido ao homem mencionar. Emílio Leal era um cristão do nível 4. Ele sabia o que era ter intimidade com Deus. E meu amigo, quer um conselho? Vou te dar um conselho agora para terminar essa mensagem. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos, em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Por isso que Tiago disse: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ó Senhor, damos-te graças porque Tu mesmo criaste todas as condições para que nos aproximássemos de Ti. Obrigado porque tomaste a iniciativa de Te revelares a nós, e o que sabemos de Ti é porque essa iniciativa Tua nos ajudou a conhecer mais de Ti. Agora pedimos a Tua bênção sobre cada irmão que acompanha este culto, em nome de Jesus. Amém.
Queremos agradecer aos irmãos que têm mensalmente sido generosos e fiéis, contribuindo para o sustento da obra do Senhor intramuros, ou seja, dentro da própria igreja, dentro do ministério da igreja, e também contribuindo para o ministério fora. Por exemplo, nós estivemos em março em campanha para missões mundiais, você lembra? E a tesouraria nos informa que já levantamos 30.254. 30 mil reais já levantados e enviados para a Junta de Missões Mundiais para ajudar a sustentar os missionários longe daqui. De modo que se você ainda não contribuiu para missões mundiais, março acabou, mas a oportunidade de contribuir, não. Participe então, você também. Convidamos você para as 19 horas estar aqui mesmo neste canal. Estaremos louvando o nome do bendito Salvador Jesus e estaremos em comunhão uns com os outros no culto desta noite. Da noite deste dia. Eu quero terminar lembrando estas palavras de novo, que é para você não ter desculpa. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Deus abençoe você.